Adorado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. Que Deus assim te abençoe poderosamente na unção, na graça e no mistério da palavra do Senhor. Creia, Deus é contigo para te abençoar, para operar milagres na sua vida. Porque tudo é possível ao que crer. Crer é aceitar como verdade. É chamar o que não existe como se já existisse pelo poder da fé, pelo poder do agradecimento. Comece a ser firme, a ser fiel. Comece a agradecer a Deus pelas coisas que você não tem como se já tivesse. Porque o agradecimento voluntário pelo que você não tem como se já tivesse, faz materializar a bênção de Deus na sua vida. Porque isso se chama fé. Fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas a certeza e a convicção daquilo que você espera. Comece a agradecer pelo que você espera. E Ele, pela graça de Deus, Deus irá manifestar o poder dele e materializar a bênção na sua vida. Seja grato ao Senhor. Missões Pentecostes, levando a palavra de Deus aos homens, conduzindo os homens a Cristo para que haja salvação e vida eterna. Você possa crer, ser abençoado, porque hoje nós vamos falar sobre testemunho. Ser crente e dar bom testemunho. Ser crente tem muito, mas que dar bom testemunho é pouco. Porque bom testemunho ele é gerado pela fidelidade, ele é gerado pelo compromisso com a palavra de Deus, ele é gerado pelo desejo de ser salvo. Então, tenha no seu coração a firmeza de dar bom testemunho. E às vezes o bom testemunho não é quando está tudo muito bem. O bom testemunho é nos momentos de provação, de tristeza, nos apertos. É ali que você revela realmente igual o Jó, que deu bom testemunho da sua fé. No nosso momento de tristeza, de fraqueza, de perseguições, estava ali firme e fiel a Deus. No Salmo 101, diz a palavra do Senhor. Eu vou ler todo o Salmo, são 8 versículos. Nós vamos falar hoje, ministrar sobre o versículo 6. Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas de dentro em minha casa terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. E o que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Amanhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento, antes de ministrarmos a palavra, e que você já possa estar compartilhando essa programação. Compartilha, faz esse trabalho missionário. Seja um trabalho missionário nessa obra Missões Pentecostes. Compartilhe, abençoe essa programação, abençoe esse ministério, porque eu tenho certeza que nós vamos avante com a sua ajuda, com a sua bênção. Nós vamos prosperar, a palavra de Deus vai prosperar. Vamos ganhar almas para o reino dos céus. Vamos levar a palavra de Deus que cura, que sara, que liberta e que encaminha nossas vidas para o céu, para as moradas celestiais. Então seja um missionário nessa obra, seja um abençoador nessa obra em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, no nome de Jesus, estamos aqui, Pai, buscando a Tua face, buscando a sabedoria do Senhor. Pedindo a Ti agora, Pai, em primeira mão, perdão pelos meus pecados, Senhor, pelas nossas faltas. Sim, meu Deus, pelas nossas transgressões, aos nossos maus pensamentos, às más imaginações, Senhor, aos maus sentimentos e más intenções que surgem no nosso coração. Pai, venha nos perdoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Limpa nossa alma, Pai, de todo ódio, de toda ira, Pai, de toda decepção que tivemos nesse dia de hoje, que nos levou a ter pensamentos, sentimentos e ressentimentos de ódio, Senhor meu Deus, de tristeza e de angústia, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa copiosamente os Teus filhos. Derrama, Senhor meu Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, porque assim clamamos a Ti, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Que Deus assim possa te abençoar e prover miraculosamente na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Ser crente e dar um bom testemunho. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Os olhos de Deus só procuram uma coisa. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe de tudo. Mas tem uma coisa que Deus procura.
os fiéis da terra, né? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. E outra coisa que Deus procura, eis que o Pai procura adoradores que o adorem espírito em verdade. E quem são esses adoradores que o Pai procura? São os fiéis da terra, porque habitarão com o Senhor, diz a palavra do Senhor. E o que anda em reto caminho servirá ao Senhor. Servir a Deus não é de qualquer jeito, é andar em reto caminho, porque Deus não aceita coisas, situações difíceis. Deus aceita um coração contrito, uma pessoa arrependida que se volta para o Senhor. Porque Deus não faz exceção de pessoas. Mas servir a Deus é do jeito que Deus quer, não do jeito que eu acho ou do jeito que eu quero. Abel ofereceu ao Senhor um sacrifício do jeito que Deus determinou que fosse. Sacrificar o cordeiro de um ano sem mancha, sem mácula, para que fosse derramado o sangue daquele cordeiro sobre o altar. E Deus aceitou, atentou para Abel, por causa da intenção do coração dele, e rejeitou e para a sua oferta. Mas não atentou para Caim nem para a sua oferta. E Caim fez do jeito dele. Caim representa as religiões do mundo, fazendo do jeito que eu quero, o que eu acho que está certo e Deus aceita. Não, Deus recusou Caim por causa da intenção dele e a oferta de Caim. Primeiro, porque o sacrifício era para o perdão de pecados. Era uma oferta de libação ao Senhor para o perdão dos pecados. E não há remissão de pecados se não houver derramamento de sangue. Frutas têm sangue? Não tem. Por isso que Deus recusou Caim. Se ele tivesse oferecido um cordeiro igual a Abel, oferecido ao Senhor e louvado o Senhor, teria sido aceito também. Mas ele fez do jeito dele, e fruta não tem sangue. Ali o sacrifício estava representando Jesus Cristo na cruz do Calvário. E Abel foi lá, como se quase que com a blasfêmia, né? Oferecendo frutas, reduzindo Jesus ao nível simplesmente de uma fruta, de uma verdura. Não que não tenha valor, tem muito. Mas o que Deus determinou que fosse feito era o cordeiro. É aí que tinha que ser feito, e ele fez do jeito dele. Então nunca queira fazer para Deus do seu jeito. Procure na palavra e faça do jeito de Deus, porque Deus vai aceitar o jeito dele, não o seu jeito. Porque você fazendo do jeito de Deus, você vai exemplificar a obediência que Adão e Eva não tiveram. Eles desobedeceram, foram reprovados. Abel obedeceu, foi abençoado. Jesus foi obediente até a morte de cruz, foi aceito diante do Pai o sacrifício dele. Então, fazer do jeito de Deus significa obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Se observarmos aí, ser crente e tem que dar bom testemunho. Lá aos fiéis, irmãos, que estão sendo procurados, igual foi dito aqui em Salmo 101, versículo 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo, e os que andam em reto caminho me servirá, diz o Senhor. Então, seja firme, seja fiel, porque você será procurado aos olhos de Deus, será agraciado aos olhos do Senhor. Se você observar, irmãos, Abel, ele deu testemunho de que era justo. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, e por meio dela, também depois de morto, ainda clama. Então nós vemos aí o agir de Deus, a glória de Deus sobre a bênção do Senhor. Deus atentou para Abel e teve a aprovação de Deus quanto à oferta. E por meio daquela oferta, também mesmo depois de morto, Deus o sangue de Abel ainda fala, o testemunho de Abel ainda fala, a fidelidade de Abel ainda fala. Então nós vamos observar que temos que fazer a vontade do Senhor, simplesmente obedecer ao Senhor. Em termos de testemunho, a palavra de Deus também diz que Enoque alcançou o testemunho de que agradaram a Deus. Se você observar em Hebreus capítulo 11, versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, e antes da sua trasladação, diz a palavra do Senhor, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Então ele agradou a Deus. Que jeito que Enoque agradou a Deus? Pela fé, pela obediência à palavra, santificando a vida dele, fugindo do pecado, observando a palavra do Senhor, obedecendo, fugindo de tudo que é mal e obedecer. Foi isso que fez com que Enoque agradou a Deus. E ele viveu 365 anos de idade, e Deus o trasladou, Deus o levou vivo para o céu, para ele não ver a morte. E Enoque, ele é uma das duas testemunhas que virão no Apocalipse, ele e Elias, os dois homens que não morreram aqui na terra. Terão que voltar como testemunho do poder de Deus, ali na grande tribulação, e depois morrerão, mas ressuscitarão e subirão ao céu. Ou seja,
todos terão que morrer, os dois terão que voltar, porque até o Filho de Deus passou pela morte por causa do pecado. Então, se você observar, agrade ao Senhor pela sua fé, pela fidelidade, que Deus vai te honrar e vai te abençoar. Jó, irmãos, ele recebeu testemunho e foi elogiado pelo Senhor. Deus deu testemunho da vida de Jó, olha só que maravilha. Lá em Jó capítulo 1, versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás, porque ninguém na terra há semelhante a ele, homem íntegro, temente a Deus e reto, e que se desvia do mal. Ou seja, viste, Satanás, o meu servo Jó? Viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que desvia do mal. Deus ali deu as coordenadas de ser vencedor. Ser íntegro, reto, temente a Deus e desviar-se do mal. Porque o mal está aí. Ele não te pega de uma vez, você tem que desviar dele. Ele apresenta, você aceita se quiser. Então Deus deu testemunho de Jó. Olha só que maravilhoso. E Deus quer testificar da sua fidelidade, da sua obediência. Você pode ter sua vida santificada igual foi Jó. Obedecendo a palavra, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo ao Senhor, fazendo os preceitos de Deus. Tanto é que a palavra de Deus lá no livro de Jó fala que Jó oferecia sacrifícios por todos os seus filhos, pedindo a Deus o perdão pelo pecado dos seus filhos. Ele era o sacerdote da família. Daí a necessidade do pai e da mãe estar orando e abençoando os filhos. Abençoando. Não é concordando com o que eles fazem de errado, é abençoando eles para Deus ter misericórdia, para Deus livrar, para Deus abençoar e dar longevidade. Que é o mais importante, foi o que Jó fazia. Mas o inimigo levantou contra ele. Outra coisa, irmãos, Natanael recebeu o testemunho de Jesus. Olha só, Jó recebe o testemunho de Deus. Natanael, ele recebeu o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Lá em João capítulo 1, versículo 47, Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, em quem não há engano, em quem não há falsidade. Então Deus deu o testemunho de Jó e Jesus deu o testemunho de Natanael. Olha só que maravilha realmente a pessoa andar na presença de Deus. Observe realmente o que Deus tem para você. Eliseu, irmãos, ele recebeu o testemunho da sunamita. Lá em 2 Reis capítulo 4, versículo 9, que é muito claro, e ela disse, a sunamita disse ao seu marido: vejo que esse homem, sempre que passa por nós, é um santo homem de Deus. Vejo que esse homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. O testemunho daqueles que estão lá de fora. Eliseu passava calado, com Geazi, tranquilo, foi recebido na casa da sunamita, e ele, como se diz, naquela santidade dele, orando por eles, abençoando ali, naquela humildade, ela viu a diferença. Eliseu não saiu contando a sunamita: eu sou o profeta do Senhor, eu profetizei, eu ressuscitei um morto, eu curei tanto, eu vi Elias, o meu Senhor, subir num carro de fogo, eu tenho porção dobrada do espírito de Elias. Não, Eliseu não se gabou não. Ele passava, dormia lá, ficava na mesa, se alimentava, aquela mulher cuidava dele e ele ia embora caladinho, abençoando ela. Mas ela via que ele era um santo homem de Deus. O testemunho dos outros a seu respeito não depende daquilo que você fala, mas depende daquilo que você é, do seu comportamento, do seu modus vivendi, do seu modus operandi no seu dia a dia. Então tenha cuidado realmente. Não precisa falar quem você é, desde que com o tempo, se você for realmente, as pessoas perceberão, assim como aquela sunamita percebeu que ele era um santo homem de Deus, mesmo sendo uma pagã, mas ela percebeu e sentiu que ele era um santo homem de Deus. Os obreiros, irmãos, da igreja, os homens de Deus, mulheres de Deus, precisam dar um bom testemunho daqueles que estão de fora. As pessoas de fora não vai ler os 4 evangelhos da Bíblia, vai ler o 5º evangelho, que é a Bíblia, a sua vida, a vida do obreiro. Então, irmãos, toma cuidado. Tenha muita ciência daquilo que você está falando, ou está fazendo. Lá em 1 Timóteo, irmãos, capítulo 3, versículo 7, é muito claro. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio e nem no laço do diabo, diz o Senhor Jesus Cristo. Paulo escrevendo a Timóteo. Pelo contrário, o obreiro aí, ele é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbio, ou seja, na vergonha e no laço do diabo. Porque se não tiver um bom testemunho, irmãos, ele cai no laço do diabo, ele cai na vergonha. Muitos têm sido envergonhados porque não vigiam, não levam a palavra de Deus a sério, não levam a vida a sério.
Porque é muito fácil a pessoa pegar o microfone, pegar a Bíblia, fazer uma programação, uma live e mesclar ali, eu faço isso, eu sou aquilo, tanta coisa, e aquilo outro, e Deus me mostra, e Deus me revela, e Deus fala realmente. É maravilhoso, é fácil, mas o negócio é o dia a dia dessa pessoa, é o que essa pessoa está revelando no seu dia a dia lá fora, através do seu testemunho, através das suas palavras, através da sua conduta de comprar e não pagar, de ser uma pessoa rilhenta, briguenta, a pessoa não tem vigilância alguma naquilo que faz. É isso aí o que é o mais difícil, porque eu mesclar uma situação ou criar uma aparência minha para você crer naquilo que eu estou falando, com palavras bonitas aqui, um discurso bem mesclado aqui, posso até acreditar, mas o que eu passo para as pessoas lá fora, o que as pessoas vão ver de mim lá fora no dia a dia, isso aí é o que é o mais difícil. E Paulo falou assim, pelo contrário de tudo que eles falam, de tudo que eles apresentam, de tudo que eles mostram que é, pelo contrário, é necessário que eles tenham um bom testemunho dos lá de fora, a fim de eles não caírem na vergonha e nem no laço do diabo. Então tenha fidelidade ao Senhor. Então, irmãos, não adianta ser um crente fervoroso dentro da igreja e não ter um testemunho daqueles que estão lá fora. Mas as pessoas podem te acusar? Pode te acusar, mas não vão provar nada. Se você é fiel, não prova nada. Pode te caluniar? Pode. Sujar seu nome? Pode. Mas com o tempo a verdade chega. E quem vai ser envergonhado, quem vai ser no opróbrio e no laço do diabo, é quem levantou contra você. Não é você que está firme na presença de Deus. Porque Deus é justo e Ele milita a causa daqueles que são fiéis a Ele. Pode ter certeza. Pessoas podem te caluniar hoje, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas uma hora essa verdade vai chegar. Essa verdade vai chegar, não adianta. Porque Deus é Deus, Ele é Senhor. Como o caso daquele pastor, ele passou mal, foi para o hospital, ficou delirando. Aí uma irmã da igreja apaixonou por ele, chegou lá e era muito amigo da enfermeira, entrou no quarto e despiu aquele pastor. Ele tinha uma mancha na coxa e algumas outras partes de intimidade. E depois ela falou na igreja que ela era amante do pastor. E contou para todo mundo, junto com a esposa dele, que ele tinha uma pinta na coxa, aquilo outro, e contou muitas coisas. Aí soou como verdade, que o pastor foi expulso da igreja, a esposa dele largou dele, ele ficou envergonhado, mas muito envergonhado. Passaram-se uns 10 ou 12, 15 anos, parece, se não me engano. Ele manteve a sua fé, mas envergonhado para lá. A verdade ia chegar. Um dia aquela mulher dá um câncer nela, no leito de morte, sendo comida pelo câncer. Ela contou toda a verdade e falou que era mentira. Chamou os pastores, presidentes, todos os obreiros que estavam na igreja e contou a história. E aquele homem e aquela mulher reconciliou com Deus e morreu lá naquela hora. Aí eles foram atrás do pastor, trazendo para ele a credencial novamente, porque foi descoberta a verdade. Deus trouxe a verdade à tona. Aí ele falou, com essa credencial aqui, você devolve meu nome, desses 15 anos? Você devolve minha família? Minha esposa casou de novo, tem outros filhos. Você devolve os meus filhos que não gostam de me ver? Vocês fazem o meu nome? Não tem jeito. Então vocês podem ficar com credencial. Mas meu Deus fez justiça. A verdade apareceu, então seja fiel, por pior que seja a situação que você entra nela ou que te coloquem nela, se você é fiel, Deus te tira dela. Tirou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, tirou Daniel da cova dos leões, tirou Davi das mãos de Saul e tirou tantos outros aí. Deus vai dizer a você da situação, seja fiel, porque os olhos do Senhor estão procurando, diz aqui a palavra do Senhor, os fiéis da terra. E o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Seja um desses, com fé e fidelidade no seu coração. Eu vou orar pela sua causa agora. Eu tenho certeza que a glória de Deus vai estar na sua vida, vai ser derramada a presença do Senhor e você vai ser abençoado. Pai, no nome de Jesus, essas causas agora, Pai, diante do Senhor, causa na justiça, Pai, pendência na justiça, que vem se arrastando muitos anos. Pai, derrama, Senhor meu Deus, a tua graça agora, Senhor meu Deus, carimba, Senhor meu Deus, essa documentação e da vitória para o teu filho e para a tua filha, Pai. Porque o Senhor é Deus na terra, nos céus, ó Pai, mas é Deus na terra entre os homens. E aqui o Senhor reina e domina sobre tudo, porque o Senhor é Deus. Pai, no nome de Jesus, essa causa, essa enfermidade, esse problema, esse câncer, faça desaparecer, Pai, traz a cura da alma, a cura do corpo, do espírito, Pai, da mente. Repudia todos os males e abençoa, Pai. Senhor meu Deus, essas causas financeiras, Pai, Senhor, prova essa vergonha dessas dívidas, essa dificuldade do trabalho. Pai, reverta a situação, torna o teu servo ou a tua serva, Senhor meu Deus, uma pessoa próspera, abençoada. Torna, Senhor meu Deus, esse empregado ou esse desempregado, essa desempregada agora, Pai, torna eles, ó Pai, ricos empresários, Senhor meu Deus, e de muitos, que tenham muitos empregados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Reverte para essa situação e abençoa. Honra os teus filhos, Pai, eu clamo em nome de Jesus Cristo, e assim os abençoo. Amém, Senhor.
Que Deus te abençoe poderosamente no poder, na graça da palavra. Deus tem milagres que operar na sua vida. Deus vai reverter a sua situação. Seja firme, seja fiel. Daqui para frente, se for o caso, faça um compromisso, porque a glória e a honra de Deus serão sobre ti para te abençoar em nome de Jesus. Missões Pentecostes, levando a palavra de Deus aos homens e conduzindo os homens a Cristo para que haja salvação e vida eterna. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, comunhão e consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre, e todos dizem amém. Sejam abençoados em nome de Jesus.